Passaremos agora ao nosso conteúdo programático com o nosso primeiro painel. Dessa forma, convidamos a integrá-lo cujo tema é Acidentes do Trabalho no Meio Rural, NR12, Segurança de Máquinas e Equipamentos. Para compor a mesa, convidamos o Dr. Marco Antônio Malerba, Dr. João Batista Amâncio e Sua Excelência o Desembargador Edmundo Fraga Lopes. Para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, o Desembargador, Gestor Regional de Segundo Grau do Programa Trabalho Seguro na Justiça do Trabalho da 15ª Região, Dr. Edmundo Fraga Lopes, que assume a palavra. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui neste 17º Congresso de Direito do Trabalho Rural, iniciando nesta manhã em Marília e região. Agradecemos principalmente a presença dos senhores que nos abrilhantam. Em breves palavras, gostaria de falar sobre o programa Trabalho Seguro, um programa criado pelo TST, muito obrigado, em 2012, para que os magistrados do trabalho, a Justiça do Trabalho, deixasse de ser mera receptora de processos, para que os processos, quando chegassem até nós, os trabalhadores já estavam acidentados ou mutilados, ou principalmente, infelizmente, com vidas perdidas. Então, com este programa Trabalho Seguro, o magistrado começou a ir às frentes dos sindicatos, das empresas, principalmente nas escolas também, falar sobre esse programa para que evitasse os acidentes do trabalho. Nós temos vários parceiros nele, instituições públicas, nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos a Advocacia Geral da União, nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, grande parceiro, Fundacentro, Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social. E nos parceiros, entidades privadas, nós temos SESI, a FEBRABAN, ANAMATRA, nós temos a ANAMANTE, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Nós tivemos, sem prejuízo de cada região ter o seu foco ou o seu número de acidentes do trabalho, nós tivemos algumas bases para os anos. No ano de 2012, nós trabalhamos na construção civil, que foi o ano do lançamento do programa, graças a grande número de obras do PAC e da Copa. Nós tínhamos muitos acidentes na construção civil, foi o foco do programa em 2012. Em 2013, nós trabalhamos o transporte rodoviário de passageiros e de cargas, a nova lei do motorista profissional. No ano de 2014, nós trabalhamos trabalho rural, graças à sensibilidade do nosso presidente do TST, o ministro Barros Levenhagen, atual presidente, que é oriundo da 15ª Região. E o ministro Barros Levenhagen levou ao TST o grande número de acidentes que nós temos na área rural. São acidentes que não são contabilizados ou não aparecem no dia a dia. Então, foi o foco do programa em 2014. Em 2015, o foco é NR12. São a segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Antes de passar a palavra aos palestrantes, aos ilustres presentes aqui, eu pediria ao Pedro que passassem uns vídeos que nós, do programa Trabalho Seguro, levamos à população para que eles pensassem no nosso programa, para que eles começassem a refletir a respeito disso. Por favor, Pedro. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro.
A prevenção é o melhor caminho. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estes foram os vídeos institucionais. Só para dizer do agrotóxico, foi feita uma campanha muito grande no TRT da 10ª região, da onde o ministro Douglas Alencar, né, que estava antes de ir para o TST. Porque o grande número de acidentes com agrotóxico no TRT, que jurisdiciona também Goiás, é isso? Uma parte de Brasília. E, só para finalizar, pelos dados que nós temos do IBGE, do INSS, perdão, de 2013, nós tivemos 2.800 mortes no ano. Isso nós temos 8 mortos por dia de acidente no trabalho no Brasil. Bom, o nosso painel, Acidentes do Trabalho no Meio Rural, NR12, Segurança de Máquinas e Equipamentos. O nosso primeiro palestrante é o Dr. Marco Antônio Malerba, gerente corporativo de Segurança e Saúde Ocupacional. Marco Antônio Malerba possui sólida formação nas áreas de engenharia mecânica e de segurança do trabalho. É bacharel em Direito, especialista em gestão de tecnologia sucroalcooleira, com 30 anos de experiência em processos industriais e agrícolas e sistemas de gestão de segurança, saúde e meio ambiente. Atuou em empresas de grande porte como a Nestlé, BASF, Ródia e Cosan. Atualmente, é gerente corporativo de segurança e saúde ocupacional de EAB, etanol, açúcar e bioenergia na Raizen, onde lidera uma equipe composta por coordenadores, engenheiros e técnicos de segurança, sendo responsável por estabelecer as estratégias do sistema integrado de gestão das operações em saúde, segurança e meio ambiente, a promoção do comportamento seguro e a gestão dos riscos nas 24 unidades produtoras da companhia. Com a palavra, Dr. Marco Antônio Malerba. Mais um bom dia a todos. Em nome da Única, suas associadas e em nome da Raizen, gostaria de agradecer os organizadores do Congresso pela oportunidade de estarmos aqui abordando o tema do painel, que trata sobre acidentes no trabalho rural e segurança em máquinas e equipamentos. Eu vou pedir licença aos meus colegas de mesa, mas eu prefiro falar em pé da tribuna, acho que fica mais fácil. Bom, para abordar o assunto, imaginei um pouco como poderia passar os dois temas, que são temas bastante densos, complexos, de uma maneira rápida, objetiva, tal qual estou acostumado no dia a dia. Então, peço desculpas, eventualmente, pela rapidez ou pela linguagem um pouco mais simples, mas é uma maneira de passar a mensagem para todos vocês. Organizamos o raciocínio da seguinte maneira. Primeiro, passar para vocês quem é a Única, quem são as associadas da Única, quem é a Raizen, então, quem somos dentro desse segmento, falar um pouquinho dos nossos resultados de segurança e prevenção de acidentes, e são números que nos orgulham, estamos numa jornada.
para dar uma visão de vocês do contexto, do segmento e da Raizen. Depois vou abordar de uma forma um pouco mais simples a evolução da segurança em máquinas e equipamentos. Eu tenho certeza que o meu colega de painel, o João Batista, vai fazer uma abordagem muito mais técnica do que a minha. E, no final, eu gostaria de focar mais tempo, realmente, naquilo que interessa para nós, que é como, dentro da Raizen, fazemos a prevenção de acidentes e preservamos a saúde dos trabalhadores, falar um pouco sobre o nosso sistema de gestão, nossas boas práticas, nossas ferramentas. É uma maneira de compartilhar com vocês tudo aquilo que fazemos e estamos sujeitos à melhoria contínua sempre no nosso processo. Abordando um pouquinho quem é a Única. A Única hoje é a maior representante do segmento sucroalcooleiro. Ela tem foco no centro-sul do Brasil e é composta de 122 associadas, dentre elas a Raizen, da qual eu pertenço. Aqui alguns números da safra 14 e 15 que dão as dimensões da Única. Então, na safra passada, a gente teve 630 milhões de toneladas de cana moída, 8,5 milhões de hectares, que é um número que ninguém faz ideia do tamanho disso, eu também não consigo dimensionar. 900 e poucas mil trabalhadores e, como disse o ministro, cerca de 85% do nosso processo já está mecanizado. Se vocês olharem ali o mapa do Brasil, a Única está focada mais na parte do centro-sul ali, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Como falamos agora a parte da Raizen, eu pediria para o nosso suporte de mesa, por favor, passar um vídeo institucional, que eu acho que seria mais rápido para passar a informação. Energia pode ser uma ação, uma força. Pode ser o que impulsiona, o que transforma, renova, faz acontecer. Existem muitas formas de pensar energia, e uma delas se tornou a marca de uma empresa que movimenta o Brasil: Raizen. A Raizen é uma empresa de energia. Nasceu no Brasil e cresce como uma das mais competitivas do mundo. E é reconhecida pela excelência no desenvolvimento, na produção e na comercialização de energia. A Raizen surgiu de uma visão estratégica entre a Shell e a Cosan. Uma união que começou grande e cresce, impulsionada por seus talentos e sua tecnologia, gerando energia para crescer junto com o Brasil. O nome Raizen foi inspirado em dois elementos: raiz e energia. E o roxo representa a cor da cana-de-açúcar. A Raizen produz etanol, açúcar e energia elétrica. E distribui combustíveis. Tudo que a empresa faz segue os padrões de saúde, segurança e meio ambiente. Fomos a primeira empresa do mundo a conquistar o certificado internacional Bom Sucro, por reduzir os impactos ambientais e sociais na produção. Esse selo garante que a produção segue as melhores práticas e abre as portas para novos mercados. Para garantir resultados cada vez melhores, trabalhamos com importantes empresas de pesquisa e desenvolvimento para criar novas tecnologias e aumentar a produtividade da cana-de-açúcar e do etanol de segunda geração. Com mais tecnologia, é possível produzir energia limpa e melhorar o mundo. É assim que inovamos. É assim que vamos chegar cada vez mais longe, porque inovação é fundamental para os processos e a evolução dos negócios. Além da produção de derivados da cana, a Raizen distribui combustíveis. Temos uma ampla rede de postos de serviços com a marca Shell espalhados por todo o Brasil, com a conveniência das lojas Select. Atendemos a indústria, os transportes e estamos nos principais aeroportos. Nossos terminais de distribuição estão em pontos estratégicos do país. Nos postos também são comercializados os combustíveis aditivados Shell V-Power, gasolina e etanol, e a linha de produtos Shell Evolux, desenvolvida para motores a diesel.
Para comprovar a qualidade dos combustíveis e ficar cada vez mais perto dos consumidores, a marca Shell está presente nas principais categorias do automobilismo, como a Stock Car e a Fórmula 1. Ganhamos a confiança dos brasileiros e conquistamos novos mercados. A Raízen Trading, nosso braço internacional, vende etanol para os principais países consumidores. Assim, a participação neste cenário coloca a Raízen em uma posição de destaque como uma marca que desenvolve energia sustentável. Investimos em tecnologia, desenvolvimento de produtos e também no potencial humano. Por meio da Fundação Raízen, propomos atividades socioeducativas, culturais e profissionalizantes, contribuindo para a formação de cidadãos capazes de transformar o meio onde vivem. Esta é a Raízen. Atenção ao ser humano e talento para desenvolver, produzir e comercializar energia sustentável para um futuro melhor. Eu gostaria de passar agora um pouco daqueles números que nós vimos. A Raízen está organizada em 3 grandes áreas de negócio. Temos a área que eu estou, que é etanol, açúcar e bioenergia. Temos uma área de distribuição e comercialização de combustíveis e a parte comercial, que é o varejo, que são os postos. Quando a gente olha a parte etanol, açúcar e bioenergia, a gente vê alguns números. Eu queria traduzir um pouco esses números para nós, porque mostra a complexidade do nosso dia a dia, da nossa operação. Nós temos aproximadamente 30 mil funcionários e 10 mil contratados. Então, nós estamos falando aí de uma população de mais ou menos 40 mil pessoas. 860 mil hectares, 67 milhões de toneladas de cana, e nós rodamos, no transporte de carga, transporte de pessoas, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Quando a gente olha esses números de outra forma, cerca de 80% dos municípios brasileiros têm uma população menor ou igual a 40 mil pessoas. Isso significa que cada coisa que nós pensamos em fazer, em termos de treinamento, envolve uma logística enorme pela distribuição geográfica que nós temos e pela quantidade de pessoas. Quando a gente fala do tamanho da área agrícola do nosso plantio, é aproximadamente 6,5 vezes a grande cidade de São Paulo, a região metropolitana. Os nossos 67 milhões de toneladas de cana moídos, se eu fosse colocar uma balança, de um lado eu colocaria toda essa cana, do outro lado eu teria que colocar aproximadamente 165 prédios do Empire State Building. E quando falamos que rodamos, no ano safra passada, 150 milhões de quilômetros, significaria, se eu tivesse feito uma rodovia na linha do Equador, eu teria dado aproximadamente 3.740 voltas no planeta Terra. Então, são desafios enormes que estão por trás da nossa operação e nosso trabalho é encontrar uma maneira de como fazer a prevenção de acidente de forma integrada, de forma segura e de forma consistente. O ministro Douglas abordou na apresentação dele uma mudança de tecnologia que tem acontecido fortemente no setor, e isso realmente tem impactado o nosso aprendizado, o nosso conhecimento sobre o assunto. Estávamos durante décadas acostumados a um processo de corte de cana manual, e aí sim aprendemos muito com isso, e nos últimos 7, 8 anos, em função do protocolo agroambiental de São Paulo, a COSAN, na época, foi a pioneira a assinar, junto com o governo de São Paulo, esse protocolo que visa eliminar as queimadas no estado de São Paulo. Isso fez com que a gente tivesse que investir forte na questão de mecanização e todo esse processo que vem atrás da mecanização. E é um processo novo para nós também, estamos aprendendo com ele, temos muito que avançar. Esses são os nossos números. Na safra passada, 14 e 15, nós tínhamos praticamente 97% de toda a nossa cana colhida, aqueles 66 milhões de cana, através de processos mecanizados. E por trás disso nós temos colhedoras, tratores, transbordos, oficinas de manutenção e toda aquela população que faz parte desse processo. O corte manual hoje está restrito a cerca de 3%, que são aquelas áreas onde a declividade do terreno não permite a mecanização.
temos o compromisso de tentar chegar até 2017 a 100% da mecanização. Agora, já dei uma visão para vocês meio rápida do que é a Única, do que é a Raizen, os grandes números, os nossos desafios. Agora vamos tentar olhar como é que a gente tem trabalhado com esses desafios e o que é que a gente conseguiu produzir de resultado de segurança. Eu vou começar abordando primeiro os segmentos sucroenergéticos. Esses são dados do Ministério da Previdência Social de 2013. Eu não consegui localizar um mais atualizado. Mostra aí o ranking dos acidentes típicos no Brasil. Aí eu não estou falando de Única, não estou falando de Raizen, eu estou falando de Brasil. Se olharmos, o cultivo de cana está na posição 147 da lista. Obviamente não é motivo de orgulho para nós estarmos no 147. A gente gostaria de estar lá embaixo, no fim da lista, ou não estar na lista. Mas mostra o sucesso de um trabalho de equipe que tem sido feito pelo segmento, trazendo a gente do passado, de uma das primeiras posições, para a posição 147, o que é um avanço dentro do cenário de prevenção de acidentes no trabalho rural. Um outro dado é um dado de mortalidade, também da Previdência Social. E aí vocês veem que o setor está na posição 222. Não é também nenhum orgulho fazer parte dessa lista. Esse é o tipo de lista que a gente não gostaria de estar presente. Mas, se vocês lembrarem do número anterior, a gente nota que, apesar de termos um número maior de acidentes, estamos na posição 147, em termos de gravidade do acidente, os acidentes que matam estão numa posição mais distante. E o último indicador mostra isso, que é uma relação entre os dois e que joga o setor para a posição 274. Vamos falar um pouquinho dos indicadores Raizen. Eu vou explicar bastante esse gráfico, porque ele tem bastante informação interessante, que eu acho que vale a pena dedicar um tempo. Existe um indicador internacional, que é também adotado no Brasil, que chama taxa de frequência de acidentes. Eu não sei se os senhores conhecem ou não, tem uma norma ABNT que trata disso. Na essência, é o número de acidentes dividido por 1 milhão de horas trabalhadas. Então, esse gráfico que eu estou trazendo para vocês é o gráfico de taxa de frequência de acidentes com afastamento da Raizen. A gente percebe lá na safra 9 e 10, onde estávamos com 7,6 de taxa de frequência, foi quando implantamos o nosso sistema de gestão de segurança, saúde e meio ambiente. E aí a gente vê, ao correr dos anos, a curva decrescente dos acidentes. Então, a importância de se trabalhar a prevenção de acidente de forma estruturada, de forma organizada, em que você consiga abordar todos os aspectos de gestão do risco. No quadro à direita, a gente percebe o resultado da safra 14 e 15, da taxa de frequência especificamente da agrícola, e aí sim, as associadas da Única, com 5,55, e o da Raizen 0,31. Se vocês notarem ali embaixo no gráfico, o resultado da operação inteira, envolvendo indústria, agrícola e funções de logística, administração e transporte, coloca a gente no 0,40. Hoje, fechamento agosto, tá? Base agosto, eu não fechei setembro ainda, que a gente fecha o resultado do mês depois do dia 10. Nós estamos com base de agosto 0,21, mostrando aí a nossa linha de queda em termos de acidentes com afastamento. Esse outro indicador é um indicador próprio da Raizen, ele considera o total de acidentes reportáveis. Eu somo os acidentes com afastamento e os acidentes sem afastamento e tiro os acidentes de trajeto, que não fazem parte aí do escopo. O importante desse gráfico é mostrar que não só a gravidade dos acidentes tem caído, que é o gráfico anterior, como também a frequência, a quantidade total de acidentes tem caído. Esse é um gráfico que eu fiz questão de trazer para cá, que mostra o forte empenho nosso e da nossa gestão. Todo mês, toda semana, a gente faz reunião de produção. Reunião de produção é quando a gente junta o vice-presidente, os diretores, gerentes corporativos e falamos dos resultados da semana. E a gente começa sempre falando sobre segurança. Não tem nenhuma reunião nossa que não comece falando sobre segurança. E esse é um indicador que a gente mostra. Do total das nossas 24 unidades, nós estamos hoje com 15 unidades com 0 acidentes com afastamento na safra. Eu vou aproveitar e fazer uma propagandazinha, porque eu estou vendo o meu diretor de RH aqui, sentado lá no fundo. Isso saiu na revista Exame, As Maiores e Melhores. Ele está acenando a cabeça que ele gostou da propaganda.
Quando a gente olha a revista Exame, a gente viu que a Raizen está colocada entre a 5ª maior empresa do Brasil em termos de faturamento. E eu fiz questão de dar uma olhada no site de cada uma dessas empresas, que eles têm lá os seus relatórios de sustentabilidade. E fui buscar lá como é que está o indicador de desempenho de segurança dessas empresas. Já que a gente usa o mesmo indicador, taxa de frequência, dá para comparar o desempenho de um negócio com o outro. E aí, quando nós olhamos as 5 maiores empresas, a Raizen, em termos de desempenho de segurança, está em 2º lugar. Ou seja, estamos conseguindo fazer de uma forma muito saudável, muito sustentável, o equilíbrio entre o esforço da área comercial, faturamento, com o esforço na área de gestão de segurança. Estamos em 2º lugar. Eu vou abordar o 2º tema, que é evolução das legislações de proteção de segurança em máquinas e equipamentos. Eu tenho certeza que o meu colega de bancada aqui, o João Batista, vai fazer uma abordagem muito mais forte, mais interessante do que a minha, mas eu queria passar um pouquinho para vocês a visão nossa de usuário do sistema, como é que nós estamos usando a norma. A Única organizou algumas reuniões técnicas com as suas associadas para que a gente pudesse identificar quais são os pontos de melhoria nossos em termos de gestão de segurança de máquinas e equipamentos. E não é surpresa para ninguém que a legislação mudou de forma bastante abrangente e a gente está trazendo aqui um resumo das versões. Independente da maneira de que a gente possa contar com linha, sem linha, incisos, não incisos, etc., etc., a mudança da norma ela trouxe um impacto enorme para o setor privado. Estamos falando aí de uma mudança de escopo, em que a gente tinha 40 itens e 2 anexos para alguma coisa perto de 340 e 12 anexos. Então, houve um acréscimo enorme em termos de esforço para se entender a norma e ver como é que essa norma se torna aplicável para o nosso segmento e para as nossas atividades, tanto agrícolas como industriais. Um outro dado é o cascateamento da NR12 para a NR31. Tem um capítulo específico, que é o 31.12, que também sofreu aí, impactos. A gente saiu de aproximadamente 20 itens para 260. Então, quando a gente olha esses 2 números, a gente percebe o tamanho do desafio, que é como usuário da norma, conseguir fazer com que tudo isso se reflita de uma forma mais rápida e consistente dentro das nossas instalações, dentro das nossas operações. Uma maneira de mostrar um pouco esse esforço que nós estamos fazendo, eu pedi para o pessoal das nossas unidades mandarem aqui algumas fotos, alguns exemplos, para refletir o esforço da equipe. Então, num caso específico em que a gente tem uma colhedora nova, a gente percebe aí a proteção de partes móveis, são aquelas partes amarelas, e sinalizações que são colocadas nas zonas de perigo do equipamento. Esse é um dos itens, essa adesivagem do equipamento é um dos itens que dá mais trabalho para nós, porque todo o nosso caminhão, oficina e as frentes de trabalho precisam ter um estoque desses adesivos para que a gente possa repor isso pelo uso comum da máquina que fica exposta aí às condições climáticas e à agressividade da cana. Aqui a gente está mostrando um outro exemplo. Eu tenho nas 2 fotos menores, no canto superior esquerdo, equipamentos já usados, equipamentos já existentes, em que a gente fez adequações, seja na proteção de eixo, seja na proteção de partes móveis. A foto menor embaixo e a outra à direita são equipamentos novos, ou seja, equipamentos que já deveriam ter vindo de forma adequada, né, dentro do mercado, e junto com o equipamento veio aí o desafio da gente fazer então a adequação do equipamento, criando acesso, criando proteções que não tinham no equipamento. E isso faz parte do desafio do dia a dia. Aqui outro exemplo de equipamentos novos, que é a aplicação de vinhaça, né? Então, todas as proteções que foram projetadas para que esse equipamento traga segurança na operação, e embaixo um outro equipamento também que nós tivemos que construir toda a parte de acesso, escadas. Se vocês olharem ali embaixo o zoom, aquela fotinho menorzinha, a escada tem que ser dobrável, porque senão, quando transita pela área rural, quebra a escada. Então, são outras complexidades. Aqui são mais equipamentos, são bombas e outras aplicações. E aqui alguns exemplos da área industrial, não é o fórum, mas, de qualquer forma, a gente também tem o desafio na área industrial, referente à NR12, na parte de máquinas e equipamentos. E aí tem acessos a máquinas, esteiras, proteção de bombas
tancagem, prensas, e a nossa conhecida betoneira, que era um equipamento da construção civil e que a gente utiliza esse material em nossas instalações em laboratórios e que tivemos também que sair para buscar uma alternativa de proteção desse equipamento. Mais exemplos de proteção de equipamentos. São equipamentos grandes e que exigem aí um certo esforço adicional para se construir e se instalar essa proteção. Para resumir essa parte, só para fechar o conceito, muitos equipamentos são antigos, tecnologias de diversas idades, e que a proteção do equipamento não é tão simples de ser feita. Aqui é um exemplo de um equipamento em que muitas vezes a gente é obrigado aí a contratar especialistas ou projetos de engenharia para conseguir encontrar uma maneira de fazer a proteção, já que não consigo fazer a adequação no equipamento, dada a idade tecnológica do mesmo. Em resumo, como usuário da norma, uma maneira bem simples. O que é que a gente encontrou de dificuldade para colocar a norma em prática? A norma está recheada de obrigações ou de responsabilidades, tanto para o usuário como para o fabricante. Em muitos momentos, a gente não consegue distinguir em qual delas nós estamos. Então, uma sugestão aí do segmento é que a gente consiga deixar isso ou de forma muito clara dentro da própria norma, ou até levar as responsabilidades de fabricantes para uma norma técnica padrão ABNT e limpar um pouco a NR12 para que ela se torne mais fácil de ser usada. Tem um outro ponto importante, que é a linha de corte temporal. Eu queria aproveitar para explicar um pouquinho usando um artifício aqui. Imagina que a gente tivesse um Fusquinha 1967, bonitinho, bem conservado, etc. Um carro seguro que me levou para a praia quando eu era criança, papai dirigindo. Hoje eu conseguiria dirigir o Fusquinha e ir lá para a praia. Se eu quisesse hoje criar uma NR12 para veículos, vamos imaginar que eu fosse criar uma NR12 para veículos e fosse buscar o estado da arte. Quero botar ABS, quero botar airbag, quero botar câmbio automático, quero botar computador de bordo, quero colocar diversos implementos de controle e de proteção. Eu não consigo fazer isso no Fusquinha. E nem por isso ele deixou de ser um carro seguro que me levou para a praia quando eu era criança. Então, o que nós estamos sugerindo aqui é que, em algum momento, a gente precisa olhar a norma e fazer uma linha de corte temporal. Até onde eu vou retroagir na norma? Até que idade tecnológica? E a outra questão é a diferenciação entre as máquinas novas, produzidas após a norma, e as máquinas usadas que já estão existentes posterior a esse corte temporal. Como é que a gente vai fazer essa adequação? Qual é a linha do tempo para que a gente consiga fazer essa adequação? Não há obstáculo por parte da iniciativa privada em se adequar. A questão só fica a quantidade de tempo que a gente precisa para conseguir fazer isso. Eu queria mudar agora para a parte de prevenção de acidentes. O tema nosso é segurança no trabalho rural, e eu bolei uma maneira diferente de falar com vocês. Como é que a Raizen trabalha em termos de prevenção de acidentes? Como é que nós trabalhamos a segurança dentro da empresa? Qual é o nosso conceito? A gente trabalha de forma estruturada em cima de um sistema de gestão. E eu queria abordar um pouquinho dessa ferramenta. Como o ministro colocou, estamos abrindo a nossa caixa. Não é uma caixa preta, é uma caixa branca. No caso, Raizen é uma caixa roxa, que nós estamos abrindo aqui para vocês e compartilhando toda a nossa experiência, o nosso ferramental, de como é que a gente constrói no dia a dia a segurança e que produziram aqueles resultados que vocês viram. Esse aqui é a cara do nosso sistema de gestão. Para quem não está acostumado com o sistema de gestão, parece um bicho complicado. E eu queria passar para vocês uma maneira muito simples de entender um sistema de gestão. Imagine que vamos construir uma casa. A primeira coisa que eu tenho que fazer para construir uma casa é a minha fundação. A minha fundação precisa ser uma fundação sólida, precisa ser firme. E isso eu consigo através do papel e responsabilidade da alta administração da empresa, que é o elemento 1. Sem o comprometimento real, verdadeiro e visível da alta administração, que seria a minha fundação, eu não consigo construir uma casa sólida. Aquele bloco do meio são as minhas paredes, onde eu vou construir a minha casa. E eu vou dividir ela do jeito que eu quiser. Número de quartos, suíte, não suíte, sala, cozinha, banheiro, etc, etc. É como eu monto o meu sistema. Isso pode variar de uma empresa para outra, mas, na essência, os assuntos que estão abordados ali são os mesmos, eu vou passar para vocês de uma forma muito rápida. E, por último, o elemento 9 é o meu telhado.
é o que me dá cobertura, é o que protege as minhas paredes e protege a minha fundação de que tudo aquilo que eu fiz não vai ser deteriorado com o tempo. Então, de uma maneira muito simples, um sistema de gestão está baseado, primeiro, em uma sólida fundação, um apoio real, forte da alta administração da empresa, os processos do dia a dia e depois uma maneira de garantir que tudo isso esteja acontecendo de forma adequada. Quando nós falamos do elemento 1, eu trouxe 3 exemplos aqui. O nosso presidente, o Vasco Dias, a cada 3 meses o Vasco manda para todos os funcionários uma mensagem. Eu tirei a parte de baixo da mensagem, que ele está falando da parte econômica da empresa. Mas toda a mensagem nossa começa falando sobre resultados de segurança. Então, o Vasco está dando uma mensagem sobre como foi o trimestre, quais foram os resultados que nós tivemos, e chamando a atenção daquilo que a gente pode trabalhar em termos de melhoria. A parte do meio é o nosso vice-presidente, é o Pedro Mizutani. Nós fizemos um vídeo na Raiz em que os atores são todos os vice-presidentes, diretores executivos e gerentes, para que a gente mostre para todo mundo que realmente eles estão engajados e estão comprometidos com a prevenção de acidentes. E, por último, ali está tampado pela minha foto, mas é o Dia da Segurança. Nesse dia, todos os vice-presidentes, todos os diretores, todos os gerentes não trabalham. Não trabalham na função deles, eles trabalham para a segurança. Nesse dia, todos eles vão para todas as nossas unidades, vão para campo, vão falar com os nossos funcionários, vão falar com os nossos contratados, vão falar sobre segurança. E nos 3 turnos. É dessa forma que a gente garante que, de fato, o discurso e a prática fazem sentido. E aqui está a nossa política, onde a gente acredita que os acidentes são evitáveis e é nossa obrigação evitá-los. E a palavra forte nossa é: se não for seguro, não faça. Falamos aqui à esquerda dos 3 pontos principais para se evitar acidentes. 1, conhecer os riscos. Como é que eu conheço o risco? Sendo treinado, tendo procedimento, tendo acompanhamento, tendo monitoramento do meu gestor. Como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Cumprindo procedimentos escritos e formais. E o último ponto, que é o desafio maior, é a intervenção. Nós ouvimos aqui a questão do próximo, né? Mais fácil é amar a humanidade, mas não amo o próximo. O que nós estamos colocando é exatamente esse ponto. Eu sou responsável pela minha segurança pessoal, mas mais do que isso, eu sou responsável pela segurança do meu colega de trabalho, a pessoa que está aqui do meu lado. Se eu convivo com ele o dia inteiro, tenho responsabilidade também sobre a segurança e saúde dele. E é isso que a gente estimula no nosso dia a dia. Dentro do nosso sistema, a gente está falando agora da parte de avaliação de riscos. Quando eu falo avaliação de riscos, eu falo da maneira mais ampla possível. Estou falando de acidentes pessoais, estou falando dos acidentes de processos, que são os acidentes maiores, incêndio, explosão. Estou falando de acidentes com as instalações, estou falando do meio ambiente do trabalho, do meio ambiente da comunidade, e estou falando do meu impacto na sociedade e na comunidade através do transporte. Tudo isso a gente analisa, cria procedimentos e encontra maneiras de mitigar o risco. Estamos perfeitos? Com certeza não, mas estamos num bom caminho e os resultados estão vindo conforme o nosso esforço. A parte 3, que é a parte de conformidade legal, eu acho que essa é o desafio maior de todo o sistema. Está dividido principalmente em 2 pontos. Licenças para funcionar. Toda unidade nossa tem que ter licença para operar. Eu tenho que ter alvará da prefeitura, eu tenho que ter licença da CETESB, eu tenho que ter da vigilância sanitária, eu tenho que ter de bombeiro, eu tenho que ter de produtos controlados ou produtos perigosos, e etc. Então, nós temos um sistema informatizado que garante que todas as nossas licenças estejam sendo monitoradas com relação à data de validade e também com relação às legislações novas. Nós temos uma empresa que nos acompanha e temos aí as auditorias feitas pelas certificadoras ou pelos nossos clientes. O elemento 4 fala sobre competência e comportamento. É aquilo que trata das pessoas, como eu cuido das pessoas e como eu garanto que as pessoas saibam exatamente como cumprir suas tarefas sem risco. E aí tem todas as nossas ferramentas, como a autoavaliação de segurança, a análise de segurança da tarefa, que é uma espécie de ordem de serviço, e etc. Nós também temos programas de conscientização e de motivação das pessoas. Então, nós temos o programa Produzir, que fala sobre os riscos da indústria na agrícola, nos principais cenários. A parte de direção, que nós temos um volume muito grande de transporte. O nosso processo envolve serviços de manutenção e a área agrícola através do programa Brotar.
E aqui estão parte das campanhas que a gente fez durante a safra 14 e 15 para cada uma das duas campanhas, tanto por produzir como por dirigir. E na parte de cima, o foco da intervenção. Estou vendo um cenário de risco, não intervi, o meu colega se acidentou. Ou na parte de transporte, o foco é família, já que a gente envolve muitos motoristas contratados, e aí o ponto forte para motivá-los é a família. Aqui foi uma campanha que nós fizemos esse ano, de premiação para os motoristas. Critério: não ter nenhum tipo de acidente e não ter multas, seja de qualquer tipo de multa. E aí fizemos premiação chamando a família e eu indo na casa do motorista até para fazer a premiação na casa dele. Aqui dentro do programa da Agrícola, onde a gente tem um mapa de risco aí para as áreas mecanizadas, todas as nossas operações, e para motivar a equipe do rural a frequentar a área de vivência, a gente produziu baralhos e dominós, etc., para poder chamá-los para os momentos de descanso e irem para a área de vivência. Aqui é o grande impacto nosso, que é o dia a dia, a instalação nossa, os nossos processos. Então, ali vocês veem uma foto da manutenção automotiva, na colhedora, aquela foto pequena inclinada ali no meio, onde a gente está treinando os mecânicos sobre os cuidados e os perigos do trabalho nas colhedoras. Temos tecnologia nova entrando também, que são simuladores tanto para a operação de colhedoras, como também simuladores para os motoristas, para os caminhões. É uma maneira da gente treinar as pessoas num ambiente seguro. E o último item lá embaixo é uma tecnologia nova, estamos trabalhando, ela não tem ainda uma data certa de acontecer, mas temos uma preocupação muito forte com a interface homem-máquina. Então, estamos desenvolvendo uma espécie de um BIP, para que os funcionários portem esse BIP no cinto, no bolso, e os equipamentos dos nossos tratores e colhedoras consigam identificar a proximidade da pessoa da área de risco dos equipamentos. Então, tem uma série de desafios aí com a relação de comunicação de dados, e para que isso seja confiável, mas estamos trabalhando numa tecnologia para evitar o risco maior para nós, que seria um atropelamento, e já que temos equipamentos pesados no campo. Contratações. Todos os nossos contratados, para nós, são considerados como funcionários. Eles fazem parte do meu indicador. Aquela taxa de frequência que vocês viram lá de 0,40, eu considero não só funcionário Raizen, mas todos os meus contratados. Aquele resultado é o resultado da nossa operação. Nós não consideramos o contratado como uma população à parte, em que eu meço o meu resultado e meço o deles de forma separada. O sucesso do nosso desempenho é um sucesso integrado. Todo gestor nosso é cobrado do indicador final, seja ele acidente de funcionário ou acidente de contratado. E aqui é o nosso fluxo de contratação, para que no final a gente faça um monitoramento do desempenho da contratada, para saber se ela realmente está tão engajada quanto nós com relação às nossas expectativas de SSMA. 7. Fala de acidentes. Principal ponto nosso, aprender com os nossos erros. Lições aprendidas, compartilhar para as nossas unidades. Esse é o resultado do meu fechamento da safra 14 e 15, os acidentes que eu tive com afastamento na indústria, no trabalho rural, foram 3, que é aquela pizzinha menor, ou no trabalho agrícola outros, que são todos os outros nossos processos mecanizados. E ali embaixo eu tenho um detalhe do tipo de acidente. Se vocês olharem ali, o maior, no lado da agrícola, né, que seria o gráfico, acho que é à minha esquerda, né, acredito, que tem 5 ali roxinho, realmente são quedas. Eu tenho muita queda porque eu estou numa área rural, o piso não é adequado, e aí eu tenho muita queda acontecendo, tanto é para subir e para descer de equipamentos também. Estou chegando no final. O último elemento aqui, quase, é a parte de emergências. A gente faz tudo para que a emergência não aconteça, mas eu tenho que estar preparado. Eu fiquei muito feliz aqui quando foi anunciado pelo Roberto, mestre de cerimônia, do nosso plano de emergência. Faz parte da nossa rotina, antes de começar qualquer reunião com uma população externa, que não conhece o risco do ambiente, a gente começar falando sobre o plano de emergência. E eu estava aqui sentado me sentindo incomodado com isso, internamente, mas fiquei muito feliz que vocês têm o mesmo tipo de engajamento e apresentaram o plano de emergência para todos nós. E essas são as nossas práticas, tanto para os acidentes na área rural, onde a gente tem transporte de passageiros, eu tenho um ônibus, então a maioria dos meus simulados são feitos como atender um acidente com um número maior de pessoas. Se eu tiver um ônibus com 40 pessoas, eu tenho aí um risco muito maior, muito mais complicado para atender. E na área industrial, que eu tenho o risco do incêndio, já que a gente produz etanol. E por último, para fechar o sistema de gestão,
Lembra do telhado que eu falei para vocês? Eu fiz a minha fundação, coloquei meu presidente como meu garoto propaganda, ele que vai lá, os diretores, e reforçam para todo o time a importância de segurança. Eu construí minhas paredes, passei para vocês aí de uma forma meio rápida todos os nossos elementos. Agora eu vou falar de como é que a gente sustenta tudo isso. Se vocês olharem ali, tem um íconezinho chamado SINSP. Todo ano eu faço 3 auditorias completas nas minhas 24 unidades. É um esforço enorme, nós temos uma equipe dedicada única, exclusivamente a isso. Eles passam uma semana em cada uma das unidades auditando documentação, conformidade legal, fazem entrevistas com trabalhadores, fazem entrevistas com contratados, fazem entrevistas com gerentes e supervisores. 3 vezes por ano. É a maneira que nós encontramos de manter o sistema pressurizado, e isso é apresentado em reunião de diretoria, o desempenho de cada uma das unidades, e nós monitoramos, através desse sistema, o plano de ação corretiva. Ali embaixo tem uma curva que eu achei muito interessante. Nós contratamos a Dupont, eu não sei quantos de vocês conhecem a Dupont. A Dupont é uma empresa internacional, multinacional, a sede dela é nos Estados Unidos. A origem da Dupont é fabricante de explosivos. E diz a história que o dono da Dupont sofreu um acidente muito grave nas instalações em que acabaram falecendo parentes dele. Ele tomou uma decisão muito corajosa, muito firme, que foi: vou morar dentro da minha planta. Se os meus funcionários estão expostos a um risco de acidente, eu também tenho que garantir que isso não aconteça com eles. Ele construiu a casa dele em cima da planta. E para qualquer pessoa que quisesse trabalhar na Dupont daquela época, os gerentes, o compromisso é: você tem que vir morar aqui dentro. Porque é a única forma que você vai pôr de verdade a garantia de que os seus funcionários não vão sofrer acidente, porque você e sua família estão morando aqui junto comigo, dentro da planta. A Dupont tem essa cultura muito forte, e nós fomos lá consultar a Dupont como é que nós podemos aprender um pouco mais, já que a gente quer mudar a cultura. E a Dupont trouxe para a gente a curva de sucesso, onde a gente quer trabalhar nesse conceito. Traduzindo um pouquinho isso de uma forma bem fácil, imagine aqui à esquerda, onde a curva é maior, até o ponto final lá embaixo. Imagina que eu estou dirigindo um carro, sou um motorista de carro. Aqui, na primeira parte, essa parte mais alaranjada, eu sou aquele motorista que não sigo regra nenhuma de segurança, não uso cinto, não cumpro regra nenhuma. Eu sou um piloto, eu tenho capacidade, eu sei dirigir, eu sou um as no volante, eu não preciso de nada nem de ninguém. Ou seja, eu ajo simplesmente por instinto, acreditando naquilo e na minha competência. O segundo estágio é quando eu começo a fazer as coisas desde que tem uma polícia, tem um policiamento, tem alguma coisa para me obrigar a fazer. É a parte da supervisão. A terceira fase é quando eu já acredito no conceito, mas eu acredito para mim. Eu uso o EPI, eu cumpro o procedimento, eu desço e subo escada segurando no corrimão, eu faço a coisa de forma correta, mas para mim. E o último estágio, que é onde a gente quer chegar, é aquilo que foi falado aqui, é cuidar do próximo. Sentimento de dono, preocupação com o time. É lá que a gente quer chegar, e é para lá que a gente está construindo e levando todos os nossos esforços. A palavra forte que a gente usa hoje na Raizen é intervenha. Intervenha sempre que você tiver conhecimento de uma situação ou de uma ação de risco de acidente. Essa é a palavra. Intervenção. E por último, para fechar a apresentação, em abril, final de abril, nós fizemos uma reunião em Atibaia com toda a nossa liderança da EAB. Ali você está vendo aproximadamente 450 pessoas, entre diretores, gerentes e supervisores. E essa foto é uma foto onde a gente está fazendo exatamente alusão a esse ponto que a gente quer chegar. Vocês estão vendo o pessoal ali com uma mãozinha, que é a mãozinha do intervenha, para parar aquilo que estiver acontecendo de errado. Se o meu sistema de gestão, o exemplo que eu dei é de construir uma casa em que é alta administração, tem lá a fundação, etc., etc. Esse time, o time intermediário, são exatamente os meus pedreiros. São os caras que fazem isso acontecer no dia a dia na unidade. Então,
Fica aqui o meu agradecimento a esse time todo, que construiu os nossos resultados e que trouxe a nossa taxa de frequência lá para o 0,40. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marco Antônio Malherbe. Efetivamente, este gráfico aí que nós precisamos fazer no dia a dia. Esse gráfico que nós precisamos fazer também dentro do programa Trabalho Seguro, para que nós cheguemos nessa relação de interdependência, né? Que sejamos responsáveis para prevenir os acidentes do trabalho. Muito obrigado pela brilhante palestra.